Anitta é já ponto assente, já não o tenta esconder. Também já não esconde a compulsão para continuar a comprar livros, mesmo não dando conta da pilha de livros para ler. Mas ainda há algo que a faz corar. A Anitta tem livros na estante que nunca leu. Tem livros que leu e nunca admite. E tem livros que declara ter lido com uma convicção que francamente não resiste a muito escrutínio. Suspeitamos que não está sozinha. Há uma versão de nós que lê e há uma versão de nós que declara que lê. São atividades relacionadas, mas não idênticas. A segunda, curiosamente, não requer a primeira. Existe uma economia do gosto literário. Como qualquer outra economia, tem moeda própria. O nome certo dito na conversa certa, a referência que chega no momento exato, a capacidade de falar de Proust com a familiaridade de quem o visitou recentemente. Tem hierarquia. Tem o que se exibe e o que se esconde. Os livros que fotografamos e os que escondemos nas pastas invisíveis do Kindle. A Anitta não está aqui para julgar. Está aqui porque acha o mecanismo genuinamente fascinante. A forma como decidimos o que conta como leitura legítima, quem decidiu isso e o preço que pagamos por andar a esconder metade das nossas prateleiras. Eli, conta-me lá, que livros escondidos tens tu? Eu acho que já vamos aí. Estou a tentar ganhar coragem para confessar. Mas esta conversa veio a propósito de mais uma lista, certo? E o Guardian publicou a lista dos 100 melhores romances de todos os tempos. Uma estupidez! Eu por acaso não achei a lista particularmente iluminada, mas era uma lista votada por autores, críticos e académicos. E isto rapidamente se transformou num teste, não é? Anglofónica. Rapidamente se transformou num teste que é quantos é que tu leste? Não é? É automático. Eu cheguei lá, fui ver a lista e fui ver, já li, não li-te. E então não é? Ficamos a pensar, e na altura quando comentamos a lista entre nós, a pergunta foi não propriamente o que é que estava na lista, mas o que é que não estava na lista, tanta coisa que faltava naquela lista. E esta reflexão passou também para o plano do não é? Que livros é que lemos, mas que não confessamos que lemos. E esses eu tenho alguns. Tenho uma pasta, obviamente, no Kindle que se chama Mindless, e está povoado nesta altura de bruxas, vampiros, dragões, fairies, como é que é? Elfos, muita coisa. Que pronto, que eu finjo que depois não me lembro dos títulos, nem que me dou enredo, mas que na verdade são livros que leio em meia dúzia de horas, porque me limpam a cabeça muito. Portanto, acho que se calhar está na hora de assumir a minha lista de livros que não comento na maior parte das conversas. Também tens livros desses? Não comento. Bom, em primeiro lugar eu quero aqui dizer que podíamos de facto assumir que o Johnny também estava a fazer parte deste episódio. Estava, ele quer muito participar, não é? Eu ao princípio pensei, isto ainda dá para cortar, e depois pensei, não vou cortar. Não vale a pena. Assume que há outros críticos que não só nós acerca da lista. A lista tu mandaste uma lista e eu li a lista e pensei, mais uma lista anglocêntrica, ocidentalocêntrica, e não é só ocidentalocêntrica, é mesmo anglocêntrica, apesar deles... Não, nós temos aqui, melhorámos imenso a representação feminina, das autoras femininas, e depois ficas, sim, boa, positivo. Porém,
claramente insuficiente, continua a mostrar uma visão tão enviesada, tão afunilada do mundo que, ai, Deus do céu, é muito curioso isto. Agora lembrei-me, nós estamos habituados a ver, quando vemos um planisfério, a nossa representação habitual é a Europa no meio, não é? A África, como calha estar a sul da Europa, também aparece no E meio. parece mínima, exato. Mas parece mínima, lá está. Temos os Estados Unidos à esquerda e depois temos o Oriente à direita, com a Oceania no canto inferior direito. Quando eu fui viver para Macau, e imagina, acontecia ver planisférios, o que é que aparece lá? No centro do planisfério aparece a China, porque a China é o império do meio. Como eles escrevem China, e o que China em chinês quer dizer é império do meio, está no meio. E eu achava aquilo estranhíssimo, 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 porque de facto era completamente diferente daquilo a que eu estava habituada. Mas é curioso quando nós contactamos com a bolha dos outros e percebemos que a nossa bolha afinal é só uma bolha. A deles também é uma bolha, mas nós vivemos dentro de uma bolha. E acho que esta lista, eu depois fui ver como é que eles tinham escolhido a lista e tinham contactado não sei quantos autores para dar os seus livros favoritos, não sei o quê, nananã. Opa, sim, ok, giro, giro. Agora, não sei, custa-me a comprar a ideia de que é a lista dos não sei quantos melhores romances. Eles depois também desconstroem a ideia e que é sempre subjetiva e que uma lista é sempre interessante pelo que está, mas também pelo que não está na lista, não sei quê, e como as listas proliferam e geram novas listas e tudo isso, pronto. Achei, digamos, essa explicação, ok, mais aproximada do meu entendimento. Mas a lista em si, quando eu comecei a ver, só pensava, não li, não li, não li, chato, 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 não li, não li, não li, chato, chato, chato. Porque parecia uma daquelas listas que fica bem, não é? Fica bem dizeres que o teu livro favorito, ou o melhor livro de todos os tempos, é um daqueles títulos. À procura do tempo perdido. Qualquer romance do Nicholas Sparks. Sem julgar. Ouvimos e não julgamos. Certo. Eu depois já te vou dizer o que é que são os tais títulos que eu leio e não partilho. Para ti são as fadas e os elfos e não sei o quê. Eu já vampiros e muitos dragões. Tipo, imensos dragões. Pronto. Ouvimos e não julgamos. Obrigada. Para mim, eu confesso que há momentos em que tudo o que me apetece é um daqueles livros. Pá, as edições inglesas em inglês têm sempre umas capas muito coloridas e normalmente é uma protagonista a quem aconteceu qualquer coisa na vida e está num ponto de inflexão da sua vida, ou porque alguém morreu, ou porque se separou, ou porque qualquer coisa assim, perdeu o trabalho, depois muda de vida. E sei lá, há uma tia que lhe deixa no testamento uma livraria noutro país. Isto, eu li um destes, atenção. Não estás a inventar nenhum enredo, é mesmo. Existe mesmo. Eu li. E ela mudou, pronto, foi lá ver, preparava-se para ir vender a livraria. E quem diz livraria preparava-se para não aceitar essa mudança que lhe cai do céu, não é? Mas depois vai e percebe que afinal está a construir uma nova vida, aquilo que ela pensava que ia ser só uma fase temporária, afinal é uma nova vida e até está contente com a pessoa que está a descobrir que é nessa nova vida, e depois, normalmente, encontra o amor numa nova pessoa que ela não estava nada à espera, que não tem nada a ver com as pessoas com quem ela esteve até ali. E pronto, e é isso. E normalmente é tudo muito previsível. Eu gosto, às vezes nós precisamos de previsibilidade, não queremos que nos morram os protagonistas, não queremos mais sofrimento. Nem pensar demasiado. Não, nós queremos aquilo, sabemos que é bom, às vezes as coisas acabarem mesmo em bem. Dá um certo consolo à nossa alma.
E pronto, portanto, essas são as minhas leituras. No caso desta mocinha, ela depois mudou mesmo de país e ficou lá na livraria, desistiu de a vender, acho que contratou pessoas que a ajudaram a fazer da livraria, ou manteve o pessoal que ela ia despedir, qualquer coisa assim. E depois encontrou de facto uma pessoa e o amor e não sei o quê, numa nova cidade, numa nova vida que ela não estava à espera, etc, etc, etc. Tcharam! Pronto, mas a verdade é que funcionam sempre. Não é? Tipo, tens a história marcada, tens a jornada do herói, neste caso da heroína, e pá, com um arco narrativo bem delineado, sem surpresas. Ou surpresas que tu esperas que vão acontecer, tanto surpresas muito pouco, muito previsíveis, e funciona. E isso também dá algum conforto, não é? Saberes. Dá muito conforto. Quando sabes que aparece aquela personagem estranhíssima e já sabes, ela vai se E tu, apaixonar por esta pessoa. claro, é Ela isto. vai se apaixonar, mas depois, já sabes, mas depois desfrutas de cada passo, de cada aproximação, como se fosse a primeira vez que estavas a encontrar-te com aquele enredo. Pronto, mas sim, sim, gosto e dá-me paz. E às vezes, olha, por exemplo, quando quero ler em alemão, como o alemão não é uma língua que eu domino assim tão bem, por exemplo, ler um policial em alemão para mim é difícil, porque tem uma série de vocabulário Mais técnico muito ou mais específico. específico. Sim. Exato, requer mais idas ao dicionário. Eu também não sou assim grande amiga Mas dos não és policiais. dada a serial killer, não é? Ou comportamentos que te levem a explorar mais isso em termos de literatura, portanto. Sim, não sou não, já não era muito dada a policiais em qualquer língua, portanto, em alemão seguramente não. Eu adoro os nórdicos, tenho a dizer. Também são outro dos guilty pleasures. Sim, mas requerem um determinado estado de espírito, não é? Porque aquilo é tudo bastante Negro, às vezes. obscuro, tem É. pouca cor, tem pouco sol, tem pouco. Não é? Tem muito drama psicológico ali. Sim, portanto, requer um certo estado de espírito para encarar e fazer face a esses desafios. Coisa que nos livros em que ela muda de vida e encontra uma nova pessoa, pá, não é? Tipo, Ou em que vai domar dragões, ou então que descobre que efetivamente é descendente de um. de uma linhagem sagrada Exato. de feiticeiras. Que domavam dragões. Epá, e por que não? Não é a minha praia, mas entendo. Nós temos o lado de ler por prazer, não é? E as duas sofremos disso. Mas há um lado também de construção, quase construção de identidade, de sinalização social, que também que está muito associada. Eu acho que esta lista estava muito ancorada nestes dois ângulos, mais de construção de identidade, dizer quem é que eu sou, não é? Sou uma pseudo-intelectual, ou sou ultra-intelectual e leio coisas complexas e com muitas camadas e pouco óbvias, e estou atenta à construção da narrativa e ao estilo literário, e está muito longe daquilo que estávamos a falar, não é? Da leitura por prazer, desfrutar da história, e menos pelo lado mais não quero dizer que não haja técnica, que não haja mérito, mas mais pelo lado mais técnico, não é? Mais literário puro e duro. Eu acho que há muito isso, essa questão de. Porque eles contactaram, acho que autores, uma série de autores já E críticos conhecidos. também. Pronto, e então essas pessoas também realmente têm que se apresentar em público de uma determinada maneira. Portanto, eu consigo entender que eles, enfim, alguns títulos até consigam mostrar alguma vulnerabilidade. Agora, não estou a imaginar assim um autor ou um crítico super. Pá, imagina aqueles críticos do Expresso que dão sempre uma bola só aos filmes que tu queres mesmo ver
E depois dão 5 estrelas àqueles pá, que tu vais e adormeces porque não consegues imaginar nada mais entediante. Uma pessoa com um perfil desses, naturalmente, depois não pode dar 5 estrelas, agora passando para os filmes, ao Virgem aos 40 anos, não é? Ao Pois, mesmo tempo em que eu vejo o Virgem aos 40 anos e rio-me e desfrutas constantemente muito. nas partes. Aquele Steve Carell é absolutamente brilhante. O filme parte de um pressuposto absolutamente parvo e constrói uma narrativa super interessante de quando é que é a altura realmente de. Ou seja, o que é importante na vida e a que é que nós devemos dedicar essa importância, que no fundo é o que acontece ali no Virgem aos 40 anos, à boleia do homem perder a sua virgindade. mas, mas aqui nos livros, sim, eu acho que há uma questão de sinalizar uma certa erudição e, e não romper essa fachada que eu imagino que seja feita um bocadinho com papel de cenário, porque, ok, tudo bem, nós às vezes é importante lermos alguns livros, fazem parte da nossa cultura, fazem parte da nossa história. Mas se calhar num dia em que tu queiras só distrair-te, se calhar não vais buscar isso, se calhar vais buscar uma coisa mais, Sim, às eventualmente, vezes até poderia coincidir, não é? Às vezes até podes. Alguns destes livros estão efetivamente no top de livros que eu fui lendo, mas a maior parte das vezes eles acabam por não coincidir, não é? Uns constroem imagem ou são importantes para a nossa formação e os outros são o livro como companhia, não é? E eu acho que quer o TikTok, quer o Bookstagram, não é? O movimento libertaram um bocadinho dessa seriedade toda à volta dos livros que são recomendados, não é? É menos. Sim, eu acho que há menos a questão da vergonha literária nestes espaços, mas acho que ela continua a existir e depois a giro. Quando estavas a falar há pouco, eu lembrei-me das. Quando apareces na câmara e tentas assegurar que os livros que estão visíveis são livros respeitáveis que mostram que tu és erudita ou que és bem formada e depois acho que as redes sociais de alguma forma têm ajudado a fazer um contraponto com isto, não deixam de alimentar, ok? E nós vimos isso com esta lista no The Guardian, em que toda a gente começou a pôr logo quantos livros daquela lista que já tinham lido como um badge of honor. Mas também acho que já existe, que já ajuda um bocadinho a quebrar esse embaraço, essa vergonha de a ler livros que não são respeitáveis, que não são eruditos. eu estava aqui a pensar, aqui em casa, a dada altura, o Paulo decidiu comprar o Mein Kampf do Hitler. E eu pensei, E leu? pois, exato. Porque é que. Não, é porque eu acho que é importante a gente saber do que é que está a falar. E é. Também tem outros livros do género, a bibliografia do Churchill, que é um calhamaço assim, que eu não me imagino ler em livro físico, porque quer dizer, só o peso do livro quase que impossibilita estar na cama a ler à noite, não é? Sim, é como um do O Por Dentro do Chega também, aquele do Miguel. calhamaço. Sim, do Michelangelo também é do Da Vinci. Também é assim um daqueles de credo. Não o escrito pelo Dan Brown. Esse é o código.
Não, mas, ou seja, isto para dizer que quando ele comprou aquele livro eu fiquei assim um bocadinho, mas eu não tenho a menor dúvida de que ele não é simpatizante dessas ideologias. E achei realmente curiosidade intelectual faz sentido, não é? Em vez da gente só ouvir falar do livro, ler o livro. Portanto, a mesma curiosidade que leva à compra do Mein Kampf também leva à compra da biografia do Churchill ou do Alcorão, por exemplo. Acho ótimo. Já li? Não. Se calhar a biografia do Churchill fica melhor na fotografia do que o Mein Kampf. E de facto, imagina, se eu for tirar alguma fotografia à estante, se calhar tenho cuidado para esconder um bocadinho o Mein Kampf, porque tudo o que eu não Sim. quero é que se possa pensar, que possa transmitir essa imagem, essa mensagem errada de que eu tenho simpatias por esse tipo de ideologia que não tenho. Portanto, aí não acho que seja bem vergonha, não é vergonha, é mais não quero estar a transmitir uma mensagem que não estou a transmitir. Acho que é capaz de ser mais por aí, para não haver, de facto, erros na comunicação. Eu vou olhando assim para a estante. De resto, o que é que eu posso dizer? Há um monte de livros de produtividade que eu tenho na minha lista e que Estão tenho lá para o dia em ignorado. que forem, no dia em que forem, em que for oportuno. Num incerto dia, num incerto futuro, quem sabe. Mas eu tenho a teoria, e eu não sei se tu sentes isto, eu acho que os livros nos encontram na hora certa. Nem antes nem depois. Eles vêm quando nós precisamos de os ler. Às vezes nós precisamos de ler um livro suavezinho e lá está, de fadas e dragões e não sei o quê, e é porque precisamos, e ele aparece na hora certa. E às vezes precisamos de ler um livro sobre outra coisa qualquer. Eu acho isso super interessante. Eu às vezes, eu não tenho um método para escolher o livro. Eu tenho uma pilha à beira da mesa de cabeceira, tenho uns quantos no cobo e depois vou, este está-me a chamar. Por exemplo, neste momento estou a ler um que eu ainda não percebi porque é que ele se cruzou comigo. Mas tenho a certeza que eu vou perceber. Aliás, ainda não percebi muito bem sobre o que é. Porque Prometo. depois, e já li, eu acho que para aí 10% do livro, 60 páginas. Portanto, se calhar já era a altura de eu ter uma noção. Uma noção, Fui, sim. fui procurar a sinopse, que no Kobo os livros costumam vir com uma sinopse, não é? Vais aos detalhes, vais ver a sinopse. Não há sinopse disponível para este título. Eu, isto aqui, ok. E pensei, vou googlar. E depois pensei, não vou googlar, deixa cá ver, deixa-me continuar a ler. Então o livro chama-se The Book of Love. Tenho que ir ver qual é a autora, porque agora assim de repente não me lembro. E começa, isto não é spoiler porque é logo no início, começa com Nos uma. 10%. Sim, isto é nos 5%. Começa com uma irmã que sente a falta de uma irmã, de outra irmã, e que a gente percebe que essa irmã desapareceu e não vai voltar. Depois começas a entender, à medida que o capítulo avança, que ela deve ter morrido. Pronto. E depois o segundo capítulo passa-se numa dimensão incerta e, atenção, eu quero aqui relembrar que eu não sou uma pessoa que gosta de fantasia. Portanto, pronto. E então o que é que acontece? Não sei quantas personagens do livro, e também não estou a fazer um spoiler, estão numa parte incerta, numa dimensão incerta, e é decidido atribuir-lhes a capacidade de voltar à vida. Eles tinham morrido e vão voltar à vida. Exato. Ok. Essa cara que tu estás a fazer é a cara que eu estou a fazer também. Não, Porque isso é que... está mais dentro daquilo que eu leio nos meus Certo. mindless, completamente. Pronto, portanto, agora estou com muita curiosidade de perceber como é que estes dois mundos se vão, como é que vão convergir, não é? O mundo da fantasia e dos elfos e de não sei o quê, deles voltarem à vida e a dimensão em que eu gosto de circular, que
estas Mais coisas real. mais reais. Sim, é curioso porque ela escreve tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, que eu às vezes volto atrás para reler frases só pela maneira como ela as escreve. E fico, bem, não vou desistir deste livro, apesar de ter esta premissa bizarra, não é? Mas Vais-te converter, vai ser uma chatice. eu acho que não, que isto não vai entrar no mundo da fantasia. Isto vai ter uma resolução racional dentro do universo da história. Vai haver. Falamos daqui a umas horas, quando terminares. Tu já googlaste o livro? Já foste Já. ver? Genre fantasy. Estamos perante o momento da iniciação da Vila e Alexandra naquilo que é o mundo de fantasy. É que é muito curioso, porque as minhas irmãs mandam listas de livros, não é? Os melhores até ao momento, os melhores de 2026 até ao momento, os melhores de 2025, não sei o quê. E há alguns títulos que aparecem, assim, frequentemente. E eu, que giro, já vi isto noutro sítio. Deixa cá ver. Nem sei sobre o que é, mas deixa cá ver. E este foi um desses, deixa cá ver. Pronto, agora já nem sei de onde é que ele vem. Epá, eu estou a ver-te com esse ar tão... Se é o que eu encontrei aqui, estás a entrar bastante no mundo de. Tenho que repensar. Ok, curioso. Tenho que repensar as minhas opções de vida. Se calhar não, tens a certeza que é The Book of Love? Bom, vai ficar aqui o mistério no ar. Eu depois, quando acabar de ler, eu aviso. Muito bem. Foi Foi aqui um pequeno esclarecedor. interlúdio. É. Foi esclarecedor. Portanto, já não vamos ter, pelo menos vamos comentar as duas, já não temos que viver isto no escuro ou no silêncio, sem ninguém à volta, ou ter de levar livros para a rua com uma capa falsa. Portanto, mas sabes o que é que me lembrou esta nossa discussão? O nosso querido Infinito num Junco. Lembras-te quando ela falava da parte do canon e do que é que fazia parte das listas, o que é que finalmente chegava às listas e a nossa compulsão para a criação de listas e de efetivamente ver quem é que livros é que ficavam, não é? Que livros é que finalmente ficavam em alguma dessas listas ou eram incluídos em alguma dessas listas e o que isso dizia, não necessariamente sobre os livros, mas sobre ou o autor e a sua capacidade de influenciar ou sobre quem tinha autoridade para nomear. E depois é isso, não é? O canon depois que se transforma quase num teste de admissão. Tipo, já leste? Não é? Não é simplesmente uma pergunta, é quase um teste de... Fazes parte deste grupo? Não é? Um teste, qualquer teste de pertença em que se tu referires a um determinado título ou que já leste determinado título e depois acenas às vezes, não é? Tipo, sim, sei qual é, claro que sim. E depois adicionas à lista do Goodreads para ler mais tarde. Mas essa referência literária funciona como não é, sinal de classe, de tribo e de nível de sofisticação intelectual, digamos assim, não é? E saberes dizer os nomes, pronunciá-los bem também. Olha, nós já não usamos o Goodreads, nós usamos o Storygraph. Eu sei, e eu de vez em quando vou passando do Goodreads para lá para estar atualizado. Neste momento está desatualizado, mas sim, usamos os dois. Um desses livros que me faz lembrar várias coisas, não é? Tu falaste de quem é que decide o que é que fica e o que é que não fica, que esse sempre foi o papel dos críticos, nomeadamente dos críticos de arte,
e isto foi uma coisa que eu estudei na faculdade numa cadeira entediante até ao máximo, com textos entediantes até ao máximo, que havia críticos, não é? Que estudaram não para ser críticos, mas estudaram para ser artistas, não conseguiram ser artistas e muitas vezes são críticos de arte, e que basicamente acabam por decidir o que é que passa acima da fasquia e o que é que não passa acima da fasquia. Aqui um parênteses, um detour, uma queixa com 20 e tal anos de atraso, não é? Mas nós temos os famosos gatekeepers, hoje em dia temos os gatekeepers nas editoras. E nas editoras decidem o que é que tem, não é o que é que tem qualidade, é o que é que tem qualidade e tem potencial de venda. Porque se tiver qualidade, mas não potencial de venda, não passa. Portanto, há muita coisa e deve haver seguramente inúmeros textos fabulosos que estão guardados em gavetas porque não conseguem encontrar as mãos do público. Depois, o que é que tu disseste? Eu tinha aqui o pensamento tão encadeado na minha cabeça e tive um momento de perimenopausa. Estás a falar de saber os títulos certos e de dizer que sim, que conhecemos. Já sei. O que me lembrei, o livro que me ocorreu e que na minha cabeça fez parte desse clubinho, foi um que eu li de férias, porque é um desses calhamaços, que é o A Little Life, de... Exato, eu agora vou dizer sim. Ainda não li. Certo, pronto. Mas é assim, eu quando vejo alguém a ler aquele livro, faço uma prece silenciosa pela alma da pessoa, porque eu acho que é um livro que ou se ama ou se odeia. E eu tendo mais... Não precisas dizer mais. Não, o livro está bem escrito e conta a história. Há uma personagem principal e depois os seus amigos, e é giro a gente ir vendo como é que evolui, não sei o quê. Só que a personagem principal tem uma vida tão cheia de desgraças, que a gente imagina que ele chega à idade adulta e que começa a encontrar um bocadinho de redenção e apoio nos amigos e não sei o quê, nananã, mas mesmo assim ele vai cair nas mesmas decisões que o levam a mais desgraças. E às tantas tu ficas a pensar, eu já estava a pensar, mas porquê que eu estou a ler este livro? E aquilo é tipo 600 ou 700 páginas, eu li no Kobo, mas estava a ler de férias e a pensar, ainda bem que estou de férias, porque se eu estivesse em tempo de escola, eu não ia poder dar o despacho que estou a dar a este livro. Ia ter este livro a acompanhar-me durante muito mais tempo e não haveria Mas aí maneira... nós temos uma diferença importante aqui. Tu começas um livro e sentes-te na obrigação de ser fiel a esse livro e de o ler do princípio ao fim, sem contaminação. Exato. Deste lado é ligeiramente diferente. Não é uma obrigação, é falta de largura de banda, não dá para ter mais do que um. Não é obrigação, é só... Não dá para ter mais do que um. Não dá, não consigo. Requer muitos carris dentro da minha cabeça para não me esquecer e não consigo. Eu já quando estou a ler às vezes não me lembro das personagens. Imagina se tivesse lá mais que um. Porque cumprem funções diferentes, são, não é? Conforme a ocasião, conforme o estado de espírito, conforme a necessidade que precisa em termos de trabalho ou em termos de alguma questão com a qual estás a lidar. Não facilita muito a vida em termos de números no Goodreads ou no Storycraft, mas ajuda a gerir a energia. Okay? Só há duas funções dentro da minha cabeça. Há imagina, como se fossem faixas na autoestrada. Há a faixa de trabalho, há a faixa de lazer, não há mais. E às vezes, se estamos na faixa de trabalho, o lazer, difícil, não é? Portanto,
É largura de banda, não é uma obrigação, é largura de banda. Eu não tenho largura de banda para mais. Pronto, eu confesso que são muitos. Há alguns livros que me acompanham durante meses, porque vão sendo digeridos, ou porque naquele dia, não é? Tipo, houve uma semana em que aquele livro não teve espaço. Mas diz-me uma coisa, depois diz assim, lembrei-me da conversa que tivemos na semana passada, tipo no livro, e tu lembras-te? É porque eu não me lembro. Eu às vezes estou a ler, imagina, li o capítulo anterior na noite de ontem, esta manhã pego no livro e diz-me, lembrei-me da conversa da semana passada. Eu fico, qual foi a conversa da semana passada? E tenho que ir ver para trás. Portanto, imagina se isto estivesse a acontecer ao mesmo tempo que não sei quantas conversas da semana passada noutros livros. Não dava. Não é obrigação, é necessidade. São estilos muito diferentes. Eu acho que se calhar isso ajuda. Não é? Porque não são dois de ficção ao mesmo tempo. Não é? Não são dois leves ao mesmo tempo. Há um que faz pensar e o outro que é só para limpar a cabeça. E, portanto, são momentos diferentes do dia. E depois há aqueles que estão a enriquecer uma framework que estou a construir. Outros que fazem parte do clube de leitura e então têm de encaixar, outros que fazem parte do programa de mindfulness, não é? E, portanto, todos eles têm uma função e se calhar por isso é que não há assim tanta... Adoro a ligeireza com que tu dizes, não é? Eu tipo, não... Mas, eu acho que isto pode ser uma diferença química cerebral. Admito perfeitamente. Ainda há bocado estávamos a conversar sobre diferentes químicas cerebrais, há bocado e fora da gravação, e acho possível que haja essa componente de diferente química cerebral. Mas eu posso aqui dizer sem qualquer preocupação, eu não me sinto obrigada a ler um livro do princípio ao fim. Eu não consigo dar atenção a 2 livros ao mesmo tempo. Não dá. Puf! Faz curto-circuito. Teremos de abordar essa questão mais profundamente. Fazer um teste, talvez. Não. Eu tento concentrar-me num livro só, uma vez. E tu fazes ao contrário. Depois contamos a experiência cá. Podia ser giro. Está bem, não sei. Talvez contrariar a nossa natureza não seja... Quer dizer, acho que há sítios onde temos que contrariar a nossa natureza. Por exemplo, sei lá, hoje é dia de ir correr, apetece 0. Epá, mas vou, pronto. Aí contrario um bocadinho a minha vontade de ficar sugadita. Na leitura... Um teste de curiosidade meramente... Científica. Não é? Podemos testar. Nas férias, em que tens mais tempo. Isso. Olha, confessa aí, há algum livro da lista que puseste para ler na tua dos quero ler, na tua prateleira do quero ler? Não, mas houve livros que pensei, este definitivamente não quero, obrigada. Algo que te lembres, especificamente. Deixa-me pensar. Eu acho que estava lá o À Procura do Tempo Perdido, não era? Acho que estava lá e eu pensei, deixa-me ver se arranjo um tempinho para não ler. Mas, não sei. Isto, enfim, se calhar o que é que diz de mim? Sou pouco erudita, pouco intelectual. Mas está tudo bem. Pronto. Está tudo bem. Eu assumo. Eu, na minha cabeça, também disponho de um vocabulário muito mais amplo do que aquele que na realidade disponho. Que eu depois, imagina, estou a escrever os episódios do meu podcast e eu noto que eu caio sempre no mesmo leque de palavras, porque eu até gostava, mas não sei, não... Pronto, portanto, há aquele momento da vida em que a gente percebe que não está tão acima quanto aquilo que imaginava. Pai, está tudo bem, paz, amor, haja saúde, está tudo bem. Aceito. Aceito, é bem. Não nego, não é? Como é que me diziam? Aceita que é mais fácil. Aceito, tá.
Olha, eu tive de pôr o Middlemarch na minha lista porque nunca li. E no top 10 da lista estavam praticamente, exceto o In Search of Lost Time e To the Lighthouse, pronto, eram os únicos que eu não tinha lido. Portanto, Tudo o resto tu leste? Da lista no top 10. Ok. 11. Eu não me lembro do top 10, 11. Não me lembro. Eu acho que li a lista assim, tipo com aquele ar assim desconfiado que o João também manifestou no início da gravação. Mas, por exemplo, notei que estava, acho que era o Purple Hibiscus da Chimamanda e pensei, olha que sim senhora. Aliás, todos os dela. Mas o Purple Hibiscus... Não, é o Half of a Yellow Sun. É isso, exatamente. O Half of a Yellow Sun é absolutamente maravilhoso, brilhante. Eu ainda hoje, eu desmemoriada como estou, penso nele e viajo até Nsukka, na Nigéria. Estou a ver que ele passa-se nas acomodações dos professores, passa-se, há uma parte que se passa, não é? Nas acomodações dos professores da Universidade de Nsukka e eu imediatamente sou transportada para lá. Eu estou naquele lugar a sentir o calor, a sentir o pó, a sentir o sabor das mangas. É maravilhoso. E sou transportada Sim. para a guerra do Biafra, que eu não sabia o que era. Lembro-me de em miúda ouvir falar no Biafra e tipo, come filha, porque os meninos do Biafra não têm o que comer. E eu fazia lá a ideia de onde é que era o Biafra, não é? Não fazia a menor ideia. E depois li o Half of a Yellow Sun e percebi onde é que era o Biafra, porque é que houve a guerra do Biafra, como é que eu viajei até lá. Eu, no fundo, senti-me lá, na altura em que o Biafra tentou ser independente e foi cercado pelas forças nigerianas e quase os sufocaram e quase os genocidaram em massa. Portanto, Half of a Yellow Sun, maravilhoso, maravilhosa escrita. Um tema que não dispõe necessariamente bem, mas tão bem escrito, tão bem... que é assim uma coisa absolutamente maravilhosa. Mas o Purple Hibiscus, por exemplo, também é um grande livro. O Americana é outro grande livro que conta uma história completamente diferente. Diferente, sim. E tão... pá, que achei tão... e tão educativo também. Então, eu leio os livros dela e sinto-me como se fosse aquela protagonista. Não é? Sim. Não me sinto protagonista. Não estás a observar. Não, estás a estou a viver a aquilo. história. Sim. Estou a viver a história. Portanto, no Americana, de repente, eu sou uma miúda de 18 anos nigeriana que vai viver para os Estados Unidos estudar na faculdade e chega aos Estados Unidos e depara-se com todos aqueles preconceitos dos americanos, não só os brancos como também os afro-americanos, e ela sente que não faz parte. Sim, apesar de ser africana, não faz parte e está deslocada. Portanto, senti-me nisso tudo, apesar de eu ser uma mulher branca, europeia, não é? E acho que isso é a coisa mais maravilhosa da literatura. Se os livros nesta lista pomposa se têm este efeito, não sei. Tem alguns. Podemos questionar outros que podem estar um bocadinho mais na moda nesta altura, como Wuthering Heights, mas não é detestei, foi difícil. Eu já li há muito tempo, não deixou memória. Difícil. Pergunta-me sobre o Half of a Yellow Sun, pergunta-me sobre o Wuthering Heights. Pronto, aqui está. É isto. Num registro de não é Governo Sombra, mas é Júri Sombra, fizemos um episódio contra listas, apesar de certa altura também confessarmos que temos as nossas próprias, podem ou não ser daquelas que declaramos sempre. Portanto, contem-nos também o que é que vocês colocam nas prateleiras e aquilo que põem virado ao contrário, para ninguém ver.
Contem-nos quais são os vossos Mein Kampf. Exato. A Anita vai só ali à biblioteca e já volta. O Anita no trabalho é, nesta fase, um lugar para ensaiar ideias, perder certezas e sublinhar dúvidas existenciais, ou só essenciais. Livro a livro, vai lendo a vida nas entrelinhas e tecendo ensaios sobre notas de rodapé e outras coisas importantes. Entre episódios, a Anita continua por aí, menos omnipresente, mas sempre disponível para conversas que não cabem num episódio. Podem encontrá-la no Instagram em Anita_trabalho e em anitanotrabalho.com, onde a secção Querida Anita continua aberta a cartas, perguntas, pensamentos inacabados ou outras ordens de desabafos. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e mentora de criatividade em airdesignstudio.com, e Eliana Soares, brand strategist em linkedin.com/Eliana Soares. Até à próxima nota de rodapé. Adeus e até à próxima!